com algumas pessoas já conhecidas, né, um parente, a gente próximo, mas nós temos aqui também bastante visita, né? Nós queremos agradecer a cada visitante. Eu não conheço todo mundo, mas quero agradecer pela sua presença nessa noite, que você se sinta em casa, tá? E durante a semana a gente vai estar realizando, né, essa semana de oração, falando a respeito do personagem principal, que é Jesus Cristo. Nós queremos colocar para vocês a história de Jesus Cristo e a importância na nossa vida no dia de hoje. E ele é importante para cada um de nós. Ontem eu estava falando aqui a respeito do tema da semana de oração, até falei Ele Vive, não sei quantos lembram aqui. Aí quando eu cheguei em casa, né, o celular sempre filmando, aí meu filho viu Ele Vive, não é Ele Vive, pai, é o amor vive. Aí a gente estava até planejando fazer essa camisa do amor vive, que é o tema da semana de oração. O amor vive. Quem é esse amor? Jesus Cristo. Ele está vivo, né, como nós falamos ontem. E aí eu e o Esônia resolvemos fazer essa camisa. Trouxemos aí também um mimozinho, né, que eu não sei como que vocês vão fazer, mas durante a semana as irmãs aqui vão resolver como vai ser distribuído isso. Eu estava falando com o Esônia aí que nós planejamos também dar de brinde aí, a quarta-feira, né, que pode ser, né? Fazer um sorteio de uma camisa. Mas aí, para fazer esse sorteio, alguém que tirar o sorteio e ganhar a camisa, vai ter que arrumar o tamanho certinho para que a gente possa trazer camisa para ele, né? Então, vamos preparando aí para vocês também vestir essa camisa aqui, o amor vive. Ontem nós falamos sobre um tema muito importante, né, do Domingo de Ramos. Nós vemos, né, o percurso de Jesus para Jerusalém e como que eram as coisas na época de Jesus. Porque hoje em dia nós vivemos num mundo onde tem algumas coisas diferentes da época de Jesus. Por exemplo, se você for pegar o calendário, a gente olha assim, domingo, segunda. Segunda é qual dia da semana? Está falando já, né? Segundo dia. Terça-feira é o terceiro. Quarta-feira é o quarto dia. Mas eu não queria atentar para esse detalhe. Na época de Jesus era o ciclo semanal do jeito que a gente tem hoje. Mas e os meses do ano? Eu falei sobre o calendário aqui, não sei quantos recordam, sobre o calendário que é o calendário judaico, que é esse que fala a Bíblia. Tem o calendário juliano, que era da época dos romanos, que o imperador Juliano fez. Aí você começa assim a raciocinar. Janeiro, fevereiro, é o nosso calendário, é ou não é? Mas aí quando você vai assim, quando você chega, por exemplo, o mês de julho, por que colocou o nome do mês de julho? Por causa do imperador romano Júlio César. Agosto, por que é o nome de agosto? Porque é o nome Augusto César. Aí você vai assim, aí você para raciocinar. Eu só estou contando um detalhe para você ver como era na época de Jesus. Setembro. Aí para raciocinar. Setembro, te lembra qual o numeral? 7? Não é o mês 9? Atentaram para esse detalhe? Ou nós vivemos numa sociedade que a gente tem que pesquisar para poder se aprofundar. E quando a gente vai para a Bíblia estudar a Bíblia, para a gente não se enganar. Mas setembro é o mês 7. Para os judeus, até o Rodrigo Silva comenta que foi, quem sabe, a possibilidade de Jesus ter nascido no mês 7 ou no mês 8. Porque outubro é o quê? Lembra o quê? Mês? 8. Aí o novembro, lembra? Presta bem atenção ao raciocínio. Novembro é o quê? Já começa 9. Mas o nosso calendário é o mês 11. Dezembro é o quê? 10. Mas é o mês 12. Aí você vê durante a história que houve algumas mudanças no calendário, não no ciclo semanal. E tem algumas pessoas que falam assim, a diferenciar de calendário para ciclo semanal. O que é ciclo semanal? É do primeiro dia da semana até o 7º dia, que é o sábado. Isso não houve mudança. Porque os judeus, que têm um calendário diferente, eles respeitam a mesma proporção que a gente. Então, sexta-feira para nós é sexta-feira para os judeus. Sábado para nós é sábado para os judeus. Agora, o mês judaico ele é diferente do nosso, como eu contei ontem. Né? E Jesus, na época de Jesus, ele vivia esse calendário, o calendário judaico.
que apontava, quando você vai vendo as Escrituras, tinha muita coisa diferente do que nós temos hoje. Ontem eu falei sobre sinagoga. Quando Jesus ia na sinagoga, eu falei que ele não usava a Bíblia igual a gente usa hoje. Isso aqui tem até o nome de Codex, que foi inventado pelos cristãos. É a forma da Bíblia, sim. Mas antigamente eles usavam rolo. E quando você para raciocinar, para e raciocina um pouquinho. Na época de Jesus existia o Novo Testamento? Não existia o Novo Testamento. Na época de Jesus só existia o Velho Testamento. Era a Bíblia de Jesus. E Jesus virou para todo mundo e deu um conselho. Vocês lembram do versículo que ele falou assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de quem? De mim. Olha só que interessante. Não existia o Novo Testamento, existia só o Velho. Jesus vira e dá um conselho para vocês e para mim: examinar as Escrituras. Só o Velho Testamento da época de Jesus. Aí eu paro para raciocinar. Peraí. Mas no Velho Testamento, vocês já leram a Bíblia aqui? Não sei quantos leram a Bíblia. Eu já li várias vezes a Bíblia. No Velho Testamento não aparece o nome Jesus. Você não vai achar o nome Jesus no Velho Testamento aqui na nossa Bíblia atual. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Primeiro ela foi escrita no hebraico. Quando os judeus foram tomados para a Babilônia, na época de Nabucodonosor, eles começaram a utilizar outro idioma, que é o aramaico. E quando era a época de Jesus, tinha os escribas que escreviam a Bíblia detalhadamente, e foi incumbido 72 judeus de escrever a Septuaginta, que é uma Bíblia para o idioma grego da época. Até o grego koiné, que eles falavam era um grego comum da época. Entenderam? Então, Jesus ele pediu para quê? Para nós examinássemos as Escrituras. No Velho Testamento não tem o nome de Jesus no português. Mas você sabia que quando chamava, por exemplo, Josué no Velho Testamento, é o mesmo nome de Jesus? No hebraico? Sabia? Alguém aqui sabia disso? Josué. A pronúncia de Josué equivale ao mesmo Jesus. É a mesma coisa. Só que é um nome do Velho Testamento. De Jesus acrescentado de um Cristo, porque Jesus era o nome de Jesus, com o Cristo que era o Messias, que eles esperavam. E os judeus daquela época examinavam as Escrituras, só que assim, por alto. Não é só ler a Bíblia, é procurar, aprofundar, orar, buscar em Deus, para que Deus possa iluminar a nossa mente, para a gente poder entender o texto. Amém. Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet que um pastor, isso é trágico se não fosse cômico. Até um repórter na Rede Globo tem esse vídeo na internet. Ele chegou com um pastor e começou a interrogar o pastor por que um pastor de uma igreja evangélica, eu estou colocando aqui não para criticar ninguém que é evangélico aqui, mas para vocês olhar e perceber como que é perigoso. O pastor leu lá no livro de Oséias, um versículo, acho que capítulo 3, versículo 1, se não me engano, falou assim: vai e pega uma mulher adúltera. O pastor foi ler, sabe o que ele entendeu? Vai e pega uma mulher e adultera com ela. E o que o pastor fez? Ele pegou uma pessoa que era casada de dentro da igreja e se relacionou, porque interpretou o texto de maneira o quê? Errada. Aí o repórter falou assim: pastor, olha aqui o texto aqui não está falando adultera com ela. Por causa de uma vírgula, ele estava entendendo adultera, mas não era adultera, era adúltera. Olha o perigo, quando você vai estudar a Bíblia, você tira um ponto, uma vírgula e um tio. A Bíblia pode te salvar, mas se você passar relaxadamente, você pode ser levado também para outro extremo. Então, por isso que nós devemos estudar a Bíblia em oração e pedir o Espírito Santo para iluminar nossa mente. Porque senão nós distorcemos o texto e podemos estar caminhando por um caminho totalmente diferente do que Cristo desenhou para a gente. Mas vamos lá conversar sobre o tema dessa semana.
semana de oração. Ontem vocês lembram que eu falei que Jesus estava montado num jumentinho chegando em Jerusalém. Ele chegou lá em Jerusalém, no meio daquelas pessoas, mas aí tem aquele ditado que fala assim, quando o diabo não vem, ele manda o quê? O secretário. Jesus era o Filho de Deus. As pessoas estavam aclamando a Jesus ali, querendo fazer Jesus se tornar rei. Mas aí, de repente, aí Satanás manda os secretários. Porque você acha que Jesus, para todas as pessoas, todo mundo abraçou Jesus naquela época? Não. Hoje é muito fácil você falar sobre Jesus, né? Todo mundo aceita Jesus. Mas naquela época, o que aconteceu com alguns judeus? Eles começaram a criticar. E aí, como eles não estavam firmes nas Escrituras, para saber que aquele Jesus era o Messias, eles começaram a inventar mentira. E o pai da mentira, quem que é? É o diabo. O diabo, ele não sabe trabalhar sem a mentira. O que acontece com o diabo? Hoje em dia ele está aperfeiçoando. Ele pega uma verdade e camufla a verdade. Ele bota 90% de verdade e 10% de mentira. E aí ele camufla. Quando ele apareceu para Eva, o que aconteceu? Ele não veio como Satanás. Ele usou o quê? O animal mais bonito do jardim do Éden, que era a serpente. Deus já tinha avisado para Adão e Eva que tinha uma rebelião no céu e que Satanás tinha sido expulso. Adão e Eva estavam ali mais ou menos na expectativa. Só que aí Satanás camuflou em quê? Uma serpente. E enganou Adão e Eva. Porque eles não deram ouvidos o quê? A voz de Deus. Então aqueles homens, eles começaram a pegar mentira a respeito de Jesus e espalhar ali para os soldados romanos que Jesus estava querendo o quê? Tomar o poder. Falou, cuidado, os soldados romanos, que eram inimigo do povo de Deus. Aí chegam os judeus que eram para abraçar Jesus, começam a inventar mentira. E aí eles falam assim, ó, cuidado com esse homem que ele está querendo tomar o poder. Os soldados ficaram meio assim, os romanos ficaram assim, mais ou menos, atentos. Mas aí quando eles se aproximaram de Jesus, eles viram que não era nada daquilo que eles estavam falando. Porque Jesus, ele vivia uma vida íntegra diante de Deus. E aí não adiantava a mentira. E naquele domingo, diz a história que Jesus foi no templo, mas sem perceber, alguns ali estavam querendo pegar ele para rei, como eu tinha falado ontem, para ser rei desse mundo. E o propósito de Jesus não era ser rei desse mundo. Ele não tinha um propósito nesse mundo. E aí Jesus se retirou. Ele retirou dali e foi para uma cidade chamada Betânia. Ele se retirou ali de Jerusalém, que era uma cidade mais ou menos 10 vezes a cidade de Moriaé na época. Então era muita gente que morava ali. Jesus não gostava assim de ficar na multidão sempre não. Então ele se retirou e aí ele foi para Betânia, na casa dos amigos dele, e fala que ele ficou orando a noite toda. E aí Jesus estava em comunhão com Deus. E ao amanhecer, aí sim que eu quero contar a história para vocês, que nós vamos entrar na Bíblia aqui, sobre um ato estranho de Jesus. Naquele segundo dia, Jesus amanheceu em Betânia, começou a se dirigir para Jerusalém novamente, e aí de repente ele estava com fome, ele passou perto de um lugar onde tinha muito o quê? Figo. Quem aqui não gosta de um doce de figo? Eu amo um doce de figo. Ele tinha várias plantações de figo. Mas de repente ele estava com fome, os discípulos olharam para ele, e aí ele olhou para uma figueira, era uma figueira diferente. Tinha vários pés de figo, só que tinha um pé de figo que se destacava de todos os outros. Os outros estavam meio murcho, meio seco. Mas uma figueira, ela era diferente, ela era cheia de folha verde e parecia uma figueira viva. Aí Jesus olhou e falou, eu vou nessa aqui. Aí ele pegou, chegou perto da figueira, começou a abrir as folhagens da figueira e não encontrou nenhum fruto para ele comer. Nenhuma fruta para saciar a fome dele. E aí aquilo foi um ato estranho de Jesus, porque Jesus, na mesma hora, os discípulos perto dele olhou
para a figueira, e Jesus não tem esse hábito, porque o hábito de Jesus sempre na vida dele foi curar. Ele veio aqui restaurar. Amém. Mas de repente ele tem um ato estranho, que ele olha para a figueira e amaldiçoa o quê? Aquela figueira. Ele jogou uma maldição em cima daquela figueira que não tinha frutos. E aí ele foi para Jerusalém, chegando lá, segundo ato estranho de Jesus, no segundo dia, porque ele chegou lá no templo de Jerusalém, viu os cambistas vendendo, ganhando dinheiro em cima de uma obra tão importante de salvação. E aí o que aconteceu com ele? Ele começou a derrubar tudo, chicotear todo mundo. E depois disso que aconteceu, no outro dia que eles passaram perto daquela figueira, o que aconteceu? Pedro olhou para a figueira e falou assim: mestre, essa figueira morreu. O que era para ser uma bênção, a figueira que era para ser uma bênção, tinha o quê? Morrido, estava seca, tinha morrido. E aquelas que estavam mais feias do que ela continuaram. Mas aquela que estava mais verde, mais bonita, tinha o quê? Secado, tinha morrido. E aonde a gente acompanha essa história? Você que tem Bíblia aí lá em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Do versículo 11 ao 14, aí eu vou ler para vocês, que agora eu estou só contando, mas agora nós vamos ler na palavra. Amém? Quem está com a palavra de Deus na mão? Amém. Nós possamos abrir e ler. E refletir sobre esse texto. Marcos capítulo 11, versículo 11 ao 14. Marcos capítulo 11, versículo 11 ao 14. E diz assim: e quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12, e saiu no domingo. No dia seguinte, que era o segundo dia, no caso é o dia de hoje, que nós estamos falando sobre a Semana Santa, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E no versículo 20 e o 21 fala o seguinte: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Que lição que nós podemos tirar para nós? Jesus estava querendo passar a lição para aquele povo. Não adianta viver de quê? Ontem nós falamos disso. Não adianta viver de aparência. Não adianta estar aparentando por fora uma coisa bonita. E o povo de Israel que estava lá, e quando eu estava lendo a história, eu meditei muito sobre isso. Em Jerusalém tinha um dos templos mais bonitos do mundo naquela época, era o templo de Salomão, que tinha sido restaurado. Todo mundo olhava assim com vanglória para aquele templo. Os judeus olhavam admirando aquele templo, falando: nossa, que templo lindo, maravilhoso. É ali que nós vamos encontrar a salvação. Mas um templo sem Jesus é o quê? Nada. Uma vida sem Jesus é o quê? Nada. Uma vida sem Jesus é o quê? Uma vida seca, uma vida morta, uma vida sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. E Jesus tentou ensinar a lição para aquele povo judeu, porque ele ficou triste. Tudo o que aquele povo judeu tinha aprendido desde o início, quando, por exemplo, Adão e Eva pecaram no Éden, ali foi oferecido o primeiro cordeiro. Se você pegar bem na Bíblia, ali em Gênesis, ali, Deus falou assim: se alguém pecar e comer do fruto, vai fazer o quê? Vai morrer. Quando Eva comeu do fruto, não o quê? Não morreu. Não aconteceu quase praticamente nada, mas eles ficaram envergonhados.
mas precisou de alguém morrer no lugar o quê? Deles. E aí houve o sacrifício do primeiro cordeiro no Éden, porque eles ficaram com vergonha e tamparam justamente com o quê? Com uma folha de figo, de figueira. Eles cobriram da folha de figo para esconder a vergonha. E Deus falou assim, não, eu vou providenciar um cordeiro. Sacrificou o cordeiro, vestiu Adão e Eva com aquelas peles de cordeiro. E naquele momento Deus estava ensinando o que para eles? Que ia vir o quê? Aí vocês lembram de João Batista, quando fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi necessário Jesus vir. Era para o povo dele entender isso, mas eles não estavam entendendo. Por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Porque Jesus estava esperando ser abraçado pelo povo. Em vez de ser abraçado pelo povo, que era um povo que tinha sido ensinado por milhares de anos, rejeitaram o Rei do Universo. E aí eu paro para analisar nós hoje. Nós estamos aqui vivos com oportunidade de escolha. Você tem a oportunidade de escolha. Jesus, ele comunicou com aqueles homens, mas eles foram duros de coração. E aí eu quero ler mais um versículo para vocês, que Deus, ele não quer que ninguém se perca. Você sabia disso? Deus, ele não quer que ninguém se perca. Tem gente que vai acusar Deus, fala, fulano se perdeu, não foi para o céu. Mas Deus, será que não deu oportunidade para todo mundo de maneira igual? Raciocina na sua vida. Aí você vai, por exemplo, lá para Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Olha a promessa de Deus aí. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11, que fala o seguinte: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer o que? Na morte do ímpio. E aí ele fala assim, mas em que o ímpio, o perverso, se converta do seu mau caminho e viva, convertei-vos os vossos maus caminhos, pois porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. A única coisa que Deus quer do ser humano é que cada um de nós se o faça o quê? Se nós estamos num caminho errado, o que é uma conversão? Mudança de rumo. Se você está num carro, você está dirigindo um carro, eu quero ir para São Paulo. De repente você está descobrindo que você está indo para Mato Grosso. O que você tem que fazer? Você descobre que você está indo no endereço errado, o que você faz? Oi? Fazer uma conversão. Faz uma conversão. E para isso você precisa de quê? De um mapa. Você precisa ser guiado pelo mapa. Você precisa olhar no mapa e falar assim, peraí, se eu continuar aqui, eu vou para onde? Para Mato Grosso. E eu estou querendo ir para São Paulo. E quando eu olho no mapa, eu falo assim, não, eu quero chegar em casa lá em São Paulo. Aí eu faço uma conversão, eu mudo de direção. A mesma coisa é a vida do ser humano. Às vezes nós estamos indo um caminho o quê? Caminho o quê? Errado. Às vezes nós estamos, porque a Bíblia fala que o ser humano às vezes pode achar caminhos que para o homem parece direito, mas no final é o caminho de quê? De morte. A Bíblia fala isso. Às vezes você acha que está no caminho direito, mas você está no caminho de quê? De morte. E para você se converter e virar e voltar para esse caminho, você precisa de quê? De um mapa. Você precisa de um Salvador. Amém. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa de Jesus. Você não precisa de mim. Eu estou aqui como um mensageiro, um mero mensageiro. Mas todos nós precisamos de quê? De Jesus. Para que haja conversão, para que haja mudança. E quando nós passamos a saber que nós estamos no caminho errado, se você continua no caminho errado, o que você está cometendo? Uma loucura. Isso é loucura, irmãos. É loucura. E Jesus, ele ficou assim atordoado. Ele falou assim, gente, eu desci do céu para salvar o meu povo. A Bíblia fala assim, a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu.
Jesus desceu do céu para salvar o povo e o povo não quis ouvir Jesus. Por quê? Porque viviam de aparência, viviam de olhar, viviam achando. Eu acho que é assim, eu acho que é assim, eu acho que é assado. E a gente deve ir por onde? Pelo estar escrito, a palavra de Deus. É a única guia segura para a nossa vida. Amém. A opinião de fulano ajuda quando é inspirado pelo Espírito de Deus. Mas será que nesse mundo de fake news, de um tanto de mentira que tem, igual eu estou falando, Satanás, ele camufla tudo. Ele tenta botar a placa errada. Mas você com o mapa, mesmo que você tenha um caminho que você está vendo que é errado, a placa está lá indicando o caminho. Vamos supor que Satanás espeta uma placa assim, ó, para você errar o caminho. Mas se você tiver um mapa, o que vai acontecer? Você não vai escutar a voz de Satanás. Você vai olhar para o mapa e falar assim, peraí, a placa está indicando para lá, mas o caminho é esse. É isso que os cristãos devem fazer hoje, porque senão nós corremos o risco de fazer o quê? A mesma coisa que o quê? Que os judeus fizeram. Jesus veio, mas foram poucas as pessoas que receberam Jesus. Ele veio a primeira vez. Hoje nós comemoramos muito a semana de oração. Mas foram poucas as pessoas que receberam Jesus. Poucas pessoas. É igual eu falei ontem. Jesus não tinha parecer nem formosura. Mas ele tinha o mais importante, tinha caráter. E os cristãos de hoje, eles têm que ter caráter e a gente tem que ter o quê? Coerência. O que é coerência? Coerência é entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Vive, exatamente. Isso é ter coerência. Porque se eu falo uma coisa e faço outra, jamais vou ganhar o mundo para Jesus. Porque nós somos espelhos de Jesus. Nós temos que refletir Jesus como cristãos. E é esse o apelo que eu faço nessa noite. Agradeço a todos que vieram aqui, mas muito mais feliz está Jesus por você ter vindo aqui. Você pode ter certeza. Você é a coisa mais importante para Jesus. Se você está pensando assim, nossa, ninguém me valoriza, ninguém dá nada para mim, você pode ter certeza que Jesus, Ele te ama. Eu estava lendo o livro que Jesus, quando Ele olha para você, para a sua vida, Ele derrama lágrimas quando vê que você poderia tomar um caminho e você está tomando outro. Quem sabe nesse momento Ele está derramando lágrimas por mim ou por você. E é nesse momento que eu faço um apelo pessoal, tanto para mim quanto para vocês também. Não deixe de escutar o apelo de Jesus. Eu vou chamar minha esposa aqui para cantar. Enquanto ela estiver cantando, que você sentir no coração, faça um pacto com Jesus. Fala, Senhor, eu estou aqui. Eu quero me colocar em tuas mãos. Eu quero te servir. Eu quero escutar a tua voz e fazer a tua vontade. Que Deus possa nos abençoar. Esse é meu desejo e minha oração nessa noite. Que Deus os abençoe. Amém.